Quando afirmamos que a ciência é interdisciplinar e que as leis que governam todo o universo também regem nossas vidas, podemos chamar isso, com a licença poética, de biofísica. Me chamo André Melhor Miranda, sou estudante do curso de Ciências Naturais da UFBA. Este vídeo representa um trabalho em equipe sobre biofísica, contando com a colaboração das minhas ilustres colegas Rafaela Coelho Neves e Stephanie Santos Almeida, ambas do curso de Ciências Biológicas, e Patrícia Dornelles Bruni, do curso de Medicina Veterinária. Toda essa iniciativa foi orientada pelo professor Dr. Vitor Diógenes. Neste vídeo, saímos do Instituto de Ciências da Saúde, o ICS, e fomos para o Hospital de Medicina Veterinária da UFBA para uma conversa e uma entrevista com uma médica encantadora, dotada de uma paixão ardente pela área em que atua e com a dedicação incansável ao bem-estar dos animais. Ela compartilhou conosco suas reflexões e experiências da medicina veterinária, destacando aspectos biofísicos. Durante nosso diálogo, em um ambiente natural e agradável, conhecemos um pouco mais sobre as implicações práticas e clínicas da área relacionada à biofísica. Sem mais delongas, vamos agora para a nossa entrevista com a doutora Ana Rosa, médica veterinária. Vamos adentrar um pouco mais no universo da biofísica da circulação, em uma conversa espontânea e suave com a doutora Ana. Ao longo da entrevista, a médica veterinária não apenas compartilhou o seu conhecimento técnico, mas também nos cativou com o seu jeito de ser, encantando-nos e ensinando mais sobre a biofísica da circulação, com ênfase na medicina veterinária. Vamos à entrevista, conduzida por Patrícia e acompanhada por Stephanie. Nós estamos aqui com a doutora Ana Rosa, médica veterinária especialista em cardiopatia do Hospital Veterinário aqui de Salvador, da Universidade Federal da Bahia. E estamos aqui para entrevistá-la sobre a biofísica da circulação. Então, obrigada pelo convite. Doutora Ana Rosa, por favor, se apresente para nós. Pronto, me chamo Ana Rosa Otero, sou médica veterinária aqui do hospital, veterinário da UFBA. Trabalho aqui já há uns 7 anos, sou formada da casa e já trabalho com a parte cardíaca há alguns anos aqui em Salvador, né, na parte de eletrocardiograma e atualmente na parte de ecocardiografia aqui do hospital. O título de cardiologia ainda não está, a gente começou a distribuir, fazer as provas para ter o título, então normalmente para quem não tem o título, como é meu caso, a gente chama de cardiólogo, então eu nem gosto desse título, mas é quem ajuda os pequenos animais aqui em cardio, sou eu com os meninos, né, com os veterinários da casa. Que lindo! Então, doutora Ana Rosa, o que é a cardiopatia em animais? Pronto. O termo cardiopatia, ele é estendido para algumas alterações, anormalidades, né? No músculo cardíaco, nas válvulas que tem no coração e nos demais sistemas acessórios, pericárdio. Às vezes eu posso ter algumas neoplasias e isso levar à cardiopatia, a doença do coração. Mas nem todo paciente que é cardiopata a gente pode instituir como um insuficiente cardíaco. Então eu posso ter um paciente que é cardiopata, mas que é um coração doente, mas que ainda é suficiente, né? Ele ainda entrega ao organismo o débito cardíaco necessário. Então ele ainda é suficiente. Então nem toda cardiopatia pode levar a uma insuficiência, que é a doença por si. Tem uma mudança de pressão nisso? Pronto, algumas alterações cardíacas podem levar a alteração de pressão, mas o órgão coração é um órgão sábio, né? Quando eu tenho uma alteração, principalmente de baixo débito, onde vai me levar a uma baixa pressão arterial, a função é, vamos
ligar alguns sistemas, alguns mecanismos, que a gente chama de mecanismos compensatórios, para poder fazer com que essa pressão volte ao normal. Sendo que esses mecanismos acionados pontualmente, vamos dizer, uma hemorragia, o animal acabou de ser atropelado e sofreu um corte ou uma ruptura de um baço e está tendo uma hemorragia. Esses mecanismos são acionados para quê? Para que esse sangue que está indo embora, está sendo perdido, o débito está indo embora, o volume está indo embora. Então, esses mecanismos são acionados para eu ter vasoconstricção periférica, para eu ter batimentos cardíacos mais acelerados, então aumenta a frequência. São mecanismos que são acionados para eu manter esse débito, para eu tentar manter essa pressão que está caindo. Isso agudamente funciona e, graças a Deus, temos esses mecanismos compensatórios. Mas o problema é que existem algumas doenças no coração que levam a acionar esses mecanismos a longo prazo, cronicamente. E aí, nessa tentativa de se manter a pressão em níveis maiores, eu posso levar a hipertensão ou a pressões muito baixas. Então, algumas doenças, dependendo dela, pode levar a hipertensão ou a uma hipotensão. Sim. Mas sempre com os mecanismos tentando corrigir isso, de alguma forma, principalmente a baixa pressão. A gente como é que eu falo? A gente é programado para manter o débito. É o débito que faz a gente estar aqui hoje. Sim. E eu queria que a senhora falasse para nós, por favor, quais são as principais anomalias, né? As principais doenças cardiopatas em pequenos. Pronto. Hoje, eu ousaria selecionar 3 principais, que é hoje o que acomete 80% dos animais de pequeno porte, cão e gato. A gente tem a endocardiose, que é uma doença valvar, né, que acomete as válvulas cardíacas, tricúspide e mitral principalmente. Eu tenho a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença muito comum em gatos, é mais comum em gatos, enquanto a endocardiose é comum em animais de pequeno porte, poodle, pinscher, misturas afins, né, o cavalier, que a gente já sabe que geneticamente é predisposto a. Então, a endocardiose, que é a doença valvar mixomatosa, né, das válvulas, tanto mitral quanto tricúspide. A cardiomiopatia hipertrófica, que é a hipertrofia da musculatura, é uma doença na musculatura cardíaca e não na válvula, mas que pode levar a um acometimento valvar, a insuficiência da válvula, na verdade. E para cães de grande porte, a gente tem a cardiomiopatia dilatada, onde eu tenho também uma alteração na musculatura cardíaca e essa se dilata. Então eu tenho um coração fica gigantesco, fica grande. Isso comum em animais de grande porte, né? Doberman, Boxer, são os que mais acometem. E quando tem essa deficiência na válvula, é na passagem, no fluxo desse sangue? Isso. As válvulas atrioventriculares, que a gente chama, né, que separam átrios de ventrículos, então tem uma mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. Existe uma doença mixomatosa que acontece de deposição mesmo de colágeno, ela vai enrugar. Ela é para ser retinha, fechar, né, coaptar bonitinha, ela enruga. No momento que ela está enrugadinha por conta da endocardiose, que é essa doença, quando ela está fechada, eu tenho um fluxo que a gente chama de um fluxo regurgitante. É um fluxo que tem que sair do átrio para o ventrículo, mas no momento que ela está fechada, eu tenho acesso do fluxo do ventrículo para o átrio, que é a regurgitação, que clinicamente falando, quando a gente para auscultar, é o sopro, né? Quando a gente ouve o sopro, é essa passagem do sangue no momento que não é para passar, porque a válvula está quebrada, ela não coapta, ela deixa frestas e aí eu consigo, durante o ciclo cardíaco, eu tenho um retorno do sangue do ventrículo para o átrio, que não é fisiológico. E esse é um sangue que vai para lá arterial? Pronto. Isso tanto pode acontecer do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, sendo do lado esquerdo, é o sangue que está indo para o corpo, é o sangue que está oxigenado, ele é arterial. Acontecendo isso do lado direito, ou seja, uma regurgitação onde sai do ventrículo direito para o átrio direito, é um sangue que está vindo do pulmão, é um sangue
desculpa, é o sangue que está vindo do corpo, É ou seja, é o sangue venoso. E aí esse sangue... Falando de ciclo cardíaco, o sangue entra pelos átrios, simultaneamente, com um certo delayzinho, mas não importa, não é audível pro aparelho auditivo humano, a gente tem que usar um aparelho próprio para isso, mas o sangue entra pelos átrios, ouvindo do corpo, ouvindo do pulmão, os átrios se enchem, se contraem, enchem os ventrículos, passam pelas válvulas átrio-ventriculares, esquerdo mitral, direito tricúspide. Se enchem os ventrículos se contraem. O lado esquerdo vai para a circulação maior, né, para o corpo, através da aorta. Então vai passar pela semilunar aórtica, que não é a válvula mitral, é a aórtica. E do lado direito vai passar pela pulmonar, pela artéria pulmonar, para ir para o pulmão e se oxigenar lá. Então, que a gente chama de circulação pequena. E aí assim funciona. Quando eu tenho problemas valvares, seja de estenose ou de endocardiose, eu citei as 3 importantes, mas às vezes a gente tem endocardite, que são inflamações, né? Vegetações de bactérias que às vezes acontecem na válvula, também pode alterar o fluxo, né? Porque eu vou estenosar, aquele fluxo tinha uma passagem, estou estenosando, eu vou ter um outro fluxo passando ali. Ou eu tenho uma válvula que está fechada, mas ela não está coaptada, então eu vou diminuir, eu vou ter uma passagem também. Vai mudar fluxo de passagem sanguínea aí também. E quando o animal ganha muito peso, esse fluxo, esse sangue que vai para todo mundo? Na verdade, assim, se o animal ganha o peso, o órgão coração ele vai ter que trabalhar de outra forma. Ele vai ter que manter uma massa muito maior, né, do que ele está programado a ser, né? Mas a obesidade hoje para cão é muito mais para um cão que já tem alguma cardiopatia, mas que talvez se ele tivesse um peso dito normal ou esperado ou programado para aquele tamanho, né, aquele coração vai estar, né, se mantendo pelos aqueles mecanismos que eu falei. Mas se é um paciente que é cardiopata, né, ou seja, o coração já está trabalhando com os mecanismos acionados, compensando aquele defeito, e aí eu ganho peso, ele tem que trabalhar dobrado ou mais para compensar aquilo. Então, a obesidade atrapalha principalmente no paciente que já é cardiopata. O que não é cardiopata acaba atrapalhando a parte articular, outras questões. Mas com cardiopatia, a obesidade atrapalha bastante se eu já tenho instalado alguma doença nesse coração. Principalmente para um dos exames hoje, que é padrão ouro, né? Hoje, quais são os exames que a gente tem para um paciente que é cardiopata? Ou para descartar, ou para acompanhar. São 3, basicamente. Raio-X, que implica em biofísica, né? Tem a biofísica aplicada. O eletrocardiograma, que também eu vou ter biofísica, e o ecocardiograma, que a gente chama de padrão ouro hoje para diagnóstico. Então, é onde eu vou ver esses fluxos. Hoje eu tenho máquinas de ecocardiografia que já fazem os cálculos de fluxo, de resistência, né? Que são conhecimentos e entendimentos que fazem parte até para você. Tudo bem que eu não vou parar hoje na minha rotina para fazer cálculo, mas eu tenho máquinas hoje que eu preciso entender de onde está vindo isso. Então, hoje a biofísica, não só na cardiopatia, mas para outras, mas especificamente falando da minha área, nos meus 3 exames necessários para o diagnóstico, eu vou precisar da biofísica. Fora a ausculta, que é antes de tudo... Porque tem ritmo, aquele batimento. Exato, né? Eu vou ter também a necessidade do conhecimento. Vai ter a ação da biofísica aí na ausculta cardíaca, na utilização do esteto, né? Sim, do estetoscópio. Porque tem um ritmo certinho, Pronto. né? Aí a gente sai um pouco... Existem algumas doenças morfológicas que podem levar a doenças de ritmo, mas existem doenças de ritmo que necessariamente o coração, morfologicamente, ele está normal. Ele não tem doença na válvula, ele não tem doença na musculatura, mas ele tem uma doença inerente de ritmo. Pode acontecer. E para esses casos, para esse tipo de diagnóstico, a gente usa o eletrocardiograma, né?
Dos exames para coração, é o exame mais difundido, há mais tempo a gente faz, né? Já é conhecido há mais tempo, já é mais difundido. Vem da medicina humana, né? Adaptada, mas é o mesmo aparelho usado em humano, é o que a gente usa em veterinária. E ela vai me dizer muito mais em relação ao ritmo daquele coração, a origem do batimento, né? Porque eu tenho uma origem específica para nascer aquele impulso cardíaco, eu preciso ter uma origem específica. Se eu tenho alteração nessa origem, o eletro é capaz de me dizer. Se eu tenho alteração no ritmo, né? Mesmo que seja na origem fisiológica, mas se eu tenho alteração no ritmo, se eu tenho algum bloqueio, né? Seja ele átrio-ventricular ou de ramo, então eu com eletro eu consigo saber o caminho do impulso elétrico cardíaco no coração, né? Através daquele traçado. Do traçado. E como a gente reconhece um exame que seria normal, por exemplo, de eletro de um? Depende. Mas normalmente hoje a gente tem os ritmos fisiológicos para cão. Eu tenho o ritmo sinusal, ou seja, de origem sinusal, e o ritmo e a arritmia sinusal, que quando fala arritmia, às vezes, principalmente para a gente, ser humano, a gente fala, tem uma arritmia, mas para cão, a arritmia sinusal, ela é fisiológica, para gato não, mas para cão porque tem ação do nervo vago. Então, é comum eu pegar o animal onde ele tem batimentos mais rápidos e mais lentos, dependendo do ciclo respiratório dele, porque o nervo vago está agindo aí. Para gato isso não funciona e para o ser humano também não. Então, ritmos fisiológicos para cão, eu tenho o ritmo sinusal e a arritmia sinusal, e para gato eu tenho o ritmo sinusal. Ritmos patológicos não fisiológicos eu tenho N, dependendo da origem, dependendo da frequência que ele leva. Então, se é aumento de frequência, eu tenho taques, arritmias, ou ventriculares, atriais ou juncionais. Se eu tenho BRAD, eu tenho BRAD, arritmias. Se eu tenho bloqueio, ou seja, se eu não tenho a comunicação entre o átrio e o ventrículo, vou ter bloqueio de átrio ventricular, e aí eu tenho graus disso, primeiro, segundo, terceiro grau, segundo grau eu tenho MOBIT tipo 1, 2, tem vários. Então, para arritmia eu tenho uma vida, dependendo da origem e da frequência. E nesse desenho do gráfico, doutora Ana Rosa, é possível, porque tem uma diferença da amplitude de onda? Isso. A gente chama a onda, né? Cada onda daquele gráfico, cada complexo, né? Cada batimento eu tenho basicamente 3 agentes ali, né? Eu vou ter a primeira onda, que a gente chama onda de P, que é referente à contração atrial, né? Tem um momento que o átrio contrai naquela ciclo que eu falei, e que aí, para ele contrair, ele vai gerar um impulso elétrico, e esse impulso é visto na máquina. Pronto. Primeira onda é a onda P. Depois eu vou ter uma pausa, que a gente chama de intervalo, mas aí no elétrico vai vir um risco, mesmo uma pausa. Eu vou ter a primeira onda e um risco. Depois eu vou ter o complexo QRS, que aí me fala sobre a contração ventricular. Como o ventrículo, ele é muito, a musculatura e o tamanho dele, né? Se você for para anatomia, você vai ver. Os átrios são pequenininhos, né? Tem pouca musculatura, eles são fininhos. Já os ventrículos, eles têm uma musculatura pungente, então eu vou ter uma onda elétrica mais da contração, referente à contração, que a gente chama de despolarização, né? Quando a gente fala em eletrocardiograma. Então, eu tenho uma despolarização atrial, que é a contração, eu tenho a onda P, e eu tenho o complexo QRS, que seria a despolarização dos ventrículos, que por eles serem mais pungentes, né? mais robustos que os átrios, que a musculatura atrial, eu tenho um complexo, eu tenho 3 ondas referentes aí, dependendo de onde a gente está passando dentro do ventrículo. E por último, a gente tem uma outra deformação elétrica ou onda elétrica, que a gente chama de onda T, que é a repolarização do ventrículo. Então, eu tenho um momento de despolarizar e repolarizar. Despolarizar e repolarizar.
Aí você vai dizer assim, ó, mas Ana Rosa, você me citou 3 elementos. Eu tenho a onda P, o complexo QRS e a onda T. Uma representando a despolarização atrial, a outra representando a despolarização ventricular e a outra a repolarização ventricular. Onde fica a repolarização atrial? Fica dentro do complexo QRS, porque como ele é muito... É a maior onda que eu tenho dentro do traçado eletrocardiográfico, por conta da purgência, né, do ventrículo, do tamanho dele, da robustez dele. A repolarização atrial, ela é muito pequenininha, ela se perde lá dentro. A gente, fisiologicamente, não é pra gente ver. Às vezes acontece da gente ver ela, mas aí são elementos induzindo alguma patologia. Que lindo, obrigada. O que pode provocar um edema pulmonar? Congestão. Eu tenho origens de edema pulmonar, mas origem cardiogênica é por congestão. Aquilo que eu falei, a insuficiência cardíaca, né, a cardiopatia levando à insuficiência, ou seja, eu tenho um animal cardiopata e para além da doença cardíaca, o coração não está conseguindo manter o débito. E aí vem aqueles mecanismos para tentar manter, só que são mecanismos crônicos, porque a doença está ali, não foi uma hemorragia, a doença está ali o tempo todo. Aí o que é que acontece? Eu vou ter... esses mecanismos levam a gente, ao cardiopata, ao insuficiente, tá retendo água. Por quê? Na tentativa de se manter débito, ou seja, pressão. Uhum. E aí nessa dele tentar segurar líquido, a gente começa a ter congestão. E a congestão pode levar ao edema pulmonar, que é o extravasamento de líquido para o interstício do sistema respiratório. Isso é o edema pulmonar cardiogênico. Existem outras formas do edema pulmonar acontecer, mas de outras origens, não só do coração. E, doutora Ana Rosa, uma curiosidade. No humano, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, se dá o choque. E no cachorro... Pronto. Existe a possibilidade que a gente chama de... a gente faz mais em cão e gato a reversão química para tentativa para uma parada. Ou o choque mesmo físico, porque é pequenininho, dá para fazer. Na medicina humana, você está lá com o traçado e você tenta fazer com que o seu nó sinusal volte a funcionar. Para veterinário, a gente faz isso quimicamente. Eu tenho drogas que podem fazer isso, então a gente não usa tanto. Outras coisas, a gente tem que ter todo um aparato e um treinamento para tal. E a gente tem pelo, a gente chamusca, a gente vai queimar nosso paciente. Então, ou é um paciente que já está ali na possibilidade de você ter que fazer uma cardioversão elétrica, você tem que estar com ele todo depiladinho, né? Tem que ter, e não é a nossa realidade, não é emergência. Chegou em emergência, vou depilar para depois, não vai. Mas a massagem cardíaca funciona. Dependendo do que fez aquele coração parar. Se eu tenho ainda uma musculatura viável, né, ele parou por um ritmo alterado, ou por uma neoplasia adjacente, ou por se ainda tenho saúde naquele coração, a reversão não é uma coisa muito difícil, não. Aqui acontece diariamente. E a última pergunta, doutora Ana Rosa, o que é a cardiopatia congênita? O que seria? A doença cardíaca, doenças cardíacas congênitas são doenças onde o animal já nasce com alguma alteração do trajeto, né? Ou comunicações que permanecem, né? A gente sabe que fetal, a gente tem comunicação atrial, né? E no momento que nasce, né, essa comunicação ela é rompida. Alguns animais, né, algumas pessoas também acontece isso. Essa comunicação permanece, essa comunicação atrial, né? E aí eu posso ter essa congenicidade, eu posso ter permanência de ducto, né? Existe um ducto que na vida fetal ele está ali para manter a circulação, já que o pulmão da gente e dos animais não vão estar funcionando, né, na vida intrauterina. Mas no momento que nasce, tem a primeira esse ducto é fechado. Alguns animais esse ducto permanece aberto. Então
São doenças, malformações que o paciente nasce com aquela malformação. Seja muito mais estrutural, né? Hoje, para a veterinária, o que a gente tem permanência de ducto arterioso, comunicações, seja ventriculares como atriais, que são mais comuns, displasias, né? São válvulas que, em vez de nascer na mesma altura, nasce displásica. Então, são alterações congênitas. Estenoses, algumas estenoses são congênitas, o animal nasceu com aquele problema, não foi nenhuma massa comprimindo, nem nada, ele tem a estenose, nasce, ou fusão de válvulas, né? As válvulas, eu tenho algumas e elas podem nascerem fusionadas. São animais que nascem com problema de formação mesmo de alguma estrutura dentro do coração, ou várias, né? Eu tenho tetralogia de Fallot, que é mais de uma alteração congênita no mesmo paciente, que às vezes é comum, não é? Quando tem uma alteração, às vezes você cata outra que às vezes você acha, não é tão incomum. E nessas alterações existe uma relação com o sistema linfático, o sistema circulatório ou não? Não, circulatório vai ter, porque a bomba do sistema circulatório é o coração. Então, se eu tenho uma falha, como eu falei, eu já tive pacientes com doenças congênitas, ou seja, ele é cardiopata, mas essa doença congênita ainda não levou à insuficiência. Aquele coração, mesmo com defeito, ele ainda demanda o débito que aquele organismo precisa. Então, depende da extensão e principalmente, às vezes, dos orifícios, das comunicações, do quanto de fluxo eu estou perdendo de um lado para outro, né? Depende muito. Isso é graduado, não tem como... Porque os órgãos linfáticos... Não, a linfa aí você já está falando de exato, então, para sangue. Então encerramos a nossa entrevista. Consideração final aí, alguma coisa? Consideração. Tem alguma consideração coisa? Final. Acho fantástico isso de se buscar e de se mostrar, né? Porque às vezes a gente faz algumas matérias básicas e a gente não vê por onde é que a gente leva isso no nosso cotidiano. E a matéria biofísica eu fiz mais de uma vez, porque eu fiz biologia também antes da veterinária, e eu lembro da importância de entender algumas coisas que você fala assim, não vou usar, não usa. Quando você vai para a sua rotina, para a sua prática do dia a dia profissional, você vê, olha, isso é para a gente levar para casa mesmo. E doutora Ana Rosa é uma estrela, gratidão pela pelo sua... amor de Deus, se precisarem... Estou aqui, apesar de que às vezes eu não consigo. Tenho uma grande admiração. Obrigada por ter aceito o nosso convite. De nada, eu agradeço. Chegamos ao final. Por fim, gostaria de expressar profunda gratidão às minhas colegas de equipe, contribuindo com habilidades únicas e paixão pela causa. A colaboração e o comprometimento de todos foram fundamentais para a concretização bem-sucedida da entrevista no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Gostaria também de deixar meu agradecimento especial ao nosso professor e orientador, Dr. Vitor, que nos guiou ao longo desse processo desafiador, com sua experiência e dedicação impecável, e a doutora Ana Rosa, nossa entrevistada, expressamos nossa sincera gratidão por compartilhar seu conhecimento e paixão durante a conversa. Finalmente, estendo também meus agradecimentos a todos os colegas da turma que contribuíram e participaram ativamente desta disciplina, pois ninguém soltou a mão de ninguém, na dor ou no amor, todos seguiram em frente. Obrigado e até o próximo.